eu queria conversar com você sobre a história do deputado federal Yuri do Paredão, que era, né, do PL do Ceará e que foi expulso do partido. A gente tem até aí uma imagem que o Valdemar da Costa Neto publicou nas redes sociais dele, dizendo que agora é real oficial, né? Ele está sendo expulso por não comungar das ideias de nossa legenda. Essa é uma história que já, assim, é o desfecho de uma história que a gente já vem assistindo, né? Porque o Yuri primeiro posou numa foto ao lado do presidente Lula, quando ele estava ali numa uma agenda no Ceará. Ele foi muito criticado por conta dessa foto. Eu até defendi, falei, poxa, mas também o cara tá ali, um deputado federal recebendo o presidente, não vejo problema nenhum em, né, conversar, dialogar com o presidente. Aliás, é parte do papel dele, né? Mas enfim, ele foi muito criticado nesse momento. E aí agora, dia 13 de julho, ele tira uma foto com várias autoridades, ministros do governo do PT, e ele está, de fato, fazendo o L. E aí o que eu achei mais engraçado é que ele disse assim, mas eu não sabia que essa foto ia vazar. Poxa, ele tira a foto do lado de ministros, da vice-governadora, e acha que ninguém vai receber essa imagem? Magno, o que você acha disso? Acho que o Yuri andou muito próximo ali do abismo, né? Para o PL, partido do Bolsonaro, de Valdemar da Costa Neto, que tem dificuldades de se organizar enquanto partido de oposição. O PL tem um histórico não de muitos ideais, né? Não é um partido ideológico, é um partido que esteve com o Lula em 2002, que virou depois o PR, se fundido com o Prona, e esteve junto dos governos do PT ao longo do tempo. E, mais recentemente, o Valdemar da Costa Neto foi condenado pelo Mensalão, foi preso. Mais recentemente se tornou o partido que acolheu o Bolsonaro e tenta se reinventar com esses novos ideais, os ideais do bolsonarismo, mas ainda convivendo com um vestígio ali desse passado menos ideologicamente direcionado. Então, não é incomum que haja dentro do PL pessoas que não sejam exatamente bolsonaristas. O problema do Yuri do Paredão foi que ele fez isso de uma forma muito clara, né? Uma forma muito aberta, como você colocou aí, em fotos com ministros do governo Lula e com foto com o próprio presidente Lula. Mas o PL tem muita dificuldade de organizar todos os seus deputados. O PL elegeu uma bancada bastante grande, a maior bancada da Câmara, 99 deputados na última eleição, organizá-los sob o guarda-chuva do bolsonarismo, porque o Bolsonaro não controla a bancada inteira do PL. E talvez o melhor exemplo que a gente tenha visto nos últimos meses tenha sido a votação da reforma tributária, que 20 deputados do PL votaram a favor da reforma tributária, mesmo com o Bolsonaro fazendo apelos à bancada que fechassem questão e votassem em bloco contra a reforma proposta pelo governo. Então, é um reflexo dessa disputa interna no PL entre o bolsonarismo e outros políticos que já estavam ali ou que chegaram no PL por outras vias e que hoje se veem compartilhando esse partido com o Bolsonaro e com o Valdemar da Costa Neto. Pois é, e o Valdemar é um cara, né? Todo mundo fala, o Valdemar, o chefão do partido, ele é o dono do partido, né? Ele manda e desmanda no PL. Agora, a gente tem aí uma imagem do Yuri do Paredão anunciando essa saída dele. Vamos ver, por favor, Pati. Bem, pessoal, hoje estive reunido com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o qual reafirmou que eu serei expulso do partido. Respeito a decisão do presidente e agradeço a oportunidade me dada na eleição de 2022. Sigo como deputado federal, defendendo a democracia, fazendo política com diálogo e respeito, sem radicalismo, e defendendo as ações dos governos que tragam melhorias para o nosso povo brasileiro.
Ô Magno, o Yuri disse que ainda não sabe para qual partido ele vai, que ele vai esperar o final do processo para decidir para onde ele vai. Agora, o que eu quero entender é o seguinte: o que que significa alguém ser expulso do partido? O que que ele perde de fato? Ele perde o mandato? Não, né? Não, Miriam, esse é um ponto importante. Se um deputado decide sair do partido, ele perde o mandato, ou ele corre o risco de perder o mandato. O partido pode pedir o seu mandato na justiça. E de onde vem isso? Nos últimos anos se concretizou, se acostumou, se decidiu no âmbito do TSE que os mandatos legislativos pertencem aos partidos e não ao parlamentar. Vocês que já acompanham a gente devem se lembrar que há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, era muito comum o troca-troca de partidos. Nós tínhamos deputados que na mesma legislatura faziam parte de 5, 6 partidos diferentes, que entravam no partido e saíam do partido 2 meses depois. E como o nosso modelo é um modelo proporcional, o nosso modelo é feito pela votação das legendas, os deputados raramente são eleitos só com os seus votos, em geral são eleitos com a divisão dos votos da legenda. O entendimento do TSE foi de que os mandatos pertencem aos partidos, ou seja, o deputado precisa permanecer naquele partido, com a exceção da janela para mudança partidária, que em geral é no início do ano da eleição seguinte, ou seja, teríamos uma janela partidária no início de 2026, agora, em que os deputados poderiam mudar de partido sem perder o mandato, e fora desses momentos, os deputados só podem mudar de partido se forem expulsos, ou se conseguirem justificar na justiça que o partido se desviou bastante daqueles ideais que propunham durante a eleição. Por exemplo, sei lá, se o PL resolve aderir ao governo Lula, um deputado do PL poderia pedir a sua desfiliação do PL por ter o partido mudado de orientação ao longo da legislatura. Nesse caso, o parlamentar fica livre para escolher a que partido vai, nesse caso do Yuri do Paredão. Inclusive, havia deputados do próprio PL que eram contra a expulsão do deputado, porque o PL perderá um deputado e o Yuri do Paredão ficará livre para escolher qualquer partido que ele queira. Ou seja, ele foi liberto, poderá ir para qualquer partido, e o PL não tem poder algum sobre ele mais. O PL simplesmente vai perder um deputado e pronto. Sim, então essa palavra, né, que a gente ouve expulsão, parece uma coisa assim, na escola, se você é expulso, é muito ruim, né? Mas na política, a expulsão tá tudo bem. Assim, o PL teve um prejuízo, é o que você está falando, ele perde um voto lá da bancada, provavelmente o Yuri agora, essa expulsão foi muito boa para a bancada do governo, para o PT, né, Magno? A depender de para qual partido o Yuri irá, ele poderá ir diretamente para a bancada do governo, por exemplo, se ele entra num partido que hoje está aliado ao governo. A expulsão pode ser traumática, a depender de como ela acontece. A expulsão de alguns parlamentares do PT no início do primeiro governo Lula, as expulsões que deram origem ao PSOL, certamente foram muito traumáticas. Mas, nesse momento, quando um partido expulsa um parlamentar agora, o parlamentar fica livre, né? A expulsão também adquire esse aspecto de libertação do parlamentar. Mas ele perde algum benefício do partido, sei lá, alguma verba do fundo eleitoral, alguma coisa desse tipo? Bom, nesse caso, ele certamente perderá um possível acesso nas eleições de 2026, porque o PL sai com um fundo partidário, um fundo eleitoral bastante significativo. Por ter eleito a maior bancada da Câmara dos Deputados, o PL terá o maior fundo eleitoral nas eleições de 2026. E aí ele perde acesso a isso. Parlamentares suspensos dos seus partidos ou expulsos dos seus partidos também podem perder vagas em comissões. Por exemplo,
Há casos de deputados que eram presidentes de alguma comissão na Câmara e perdem a presidência da comissão, já que aquela vaga é de indicação partidária. Há casos de deputados que eram membros de uma comissão na Câmara e depois são retirados daquela comissão por terem se desfiliado do partido. E para alguns deputados, ser parte de uma comissão é fundamental para a atuação deles. Deputados têm uma atuação temática muito forte, ser parte de uma comissão é o que faz o mandato dele ser relevante ou não. Então pode haver consequências ruins para o mandato do deputado. Não se sabe o quanto isso impactará no caso desse deputado específico, mas ser expulso de um partido pode ter, sim, consequências ruins para alguém que tem uma atuação, por exemplo, nas comissões ou em áreas que dependem da chancela de um partido. Tá certo. Olha, eu quero ler uma pergunta aqui da Selma Romano. Selma, obrigado. Talvez não tenha ficado claro, porque a Selma está perguntando assim, como perde o mandato? Aí ela fala, o Bolsonaro ficou na presidência um bom tempo sem partido, explica isso, por favor. Mas Yuri não vai perder o mandato, né? Isso. Em relação ao Yuri, não vai perder o mandato, Selma. Isso, e é importante, Selma, porque há dois sistemas diferentes, dois sistemas eleitorais diferentes, vamos dizer assim. Há o sistema proporcional de vereadores, deputados estaduais, deputados federais, e há o sistema majoritário de prefeitos, senadores, presidentes, governadores. No sistema majoritário, o entendimento é que o candidato ganha o seu próprio mandato. Então, Lula, Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, eles se elegeram com seu nome, né? Eles se elegeram, os votos foram dados a eles. Então, eles podem trocar de partido sem perder o mandato. Então, senadores podem trocar de partido sem perder mandato. Prefeitos, governadores, presidentes também podem trocar de partido sem perder o mandato. O entendimento do TSE de que o mandato pertence ao partido se aplica apenas para as eleições proporcionais. As eleições que, em tese, você vota no partido. Então, quando você vota para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, mesmo que você esteja teclando o número de um candidato, inicialmente o seu voto vai para o bolo do partido. E é por isso que essas posições são entendidas pela Justiça Eleitoral como pertencentes ao partido. Porque, em geral, essas pessoas são eleitas com os votos dados a todos os candidatos daquele partido, não somente aos votos dados para essa pessoa. Por isso que tem essa diferença. Por isso que Bolsonaro pôde ficar sem partido, sem perder o mandato, e deputados só podem trocar de partido com a autorização do partido ou se forem expulsos. Tá certo. Tem uma mensagem aqui, Capacitor 2001. Eu tô com saudade do Capacitor, faz tempo que você não vinha. Ele fala assim, acho que a Selma queria saber como faz para alguém perder o mandato. Aí essa pessoa não é expulsa, né? Se ela só sai, assim, sem dar muita explicação, como é que perde o mandato? Se uma pessoa simplesmente anuncia que vai para outro partido sem ser expulso ou sem ser liberado do seu partido, a jurisprudência da Justiça Eleitoral diz que ele perde o mandato. A Justiça Eleitoral tende a dar ganho de causa ao partido, exatamente por entender que o mandato pertence ao partido. Então, a pessoa realmente, o deputado, a deputada, realmente pode perder o mandato se de um dia para o outro simplesmente decide deixar o partido. O partido pode ir à Justiça Eleitoral e pedir o mandato dela de volta. E também pode perder o mandato se, sei lá, aparecer com dólar na cueca, umas coisas assim. Mas aí é só de vez em quando, só de vez em quando. Aí tem que ir para o comitê de ética, e aí não é sempre que perde o mandato. Às vezes o político pode só tirar uma licença, né? Tira uma licença não remunerada de alguns meses, espera que a notícia saia da mídia e aí depois volta como se nada tivesse acontecido.